Olá, meus amores! E hoje, no Dia das Crianças, nós vamos ter joguinhos, brincadeira, música. Primeiro, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Ângela Bandeira, aqui da Educação Infantil, e estou aqui ligadinha com vocês pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou então vocês estão me ouvindo pela transmissão da rádio Goiânia FM. E já já eu volto para a gente conversar sobre o dia de hoje, que é o Dia das Crianças. Gostaram do meu cabelo? Eu amei esse colorido. E alguém sabe que cor é essa? O que é que ele lembra? O que é que lembra essas cores? Então vamos fazer a nossa oração e já já eu volto para mais uma aulinha remota. E hoje, em especial, o Dia das Crianças. Vamos fazer a nossa oração. A oração que Jesus nos ensinou e que todo mundo pode fazer nessa hora. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair na tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. E hoje, como eu falei para vocês, no Dia das Crianças, que coisa melhor do que a gente brincar e se divertir, não é? E eu trouxe para vocês esse brinquedinho aqui. É uma garrafinha PET cortada ao meio, uma garrafinha pequenininha. Você pede para um adulto cortar. E na parte de baixo, eu coloquei água com detergente. E essa parte de cima, eu vou molhar e vou, ó, bolha de sabão. Ó. Cadê? Bolha de sabão. Que tal bolinha de sabão? Ai, falhou. Bolha de sabão. Ai, falhou. Mas faz essa brincadeira aí, ó. Com garrafinha PET. Molha e sopra. Bolinha de sabão. Se você não tiver aquele brinquedinho da loja, você pode fazer uma em casa, ok? Temos agora o joguinho da memorização. Você pede para um adulto pegar uma folhinha branca. Aqui eu desenhei 3 círculos embaixo e 3 em cima. Você pode desenhar mais círculos, 4, 5, 6, vocês é quem sabe. Aí eu pintei aqui, ó, vermelho, azul e laranja, mas que também pode ser pintado de outras cores. Aí o adulto vai pedir para a criança olhar, para memorizar as cores na ordem, vermelho, azul e laranja. Depois ele vai tampar e pedir para a criança pintar nas cores que ele lembra, ok? Por isso que eu digo, vocês podem fazer outras quantidades de círculo, para ir dificultando e também ajudando na memorização da sua criança. Você bota na cor que você quiser, tá certo? Isso aí, ó, é um jogo de memorização e é uma brincadeira bem legal. Vamos lá? Vamos fazer? E agora a gente não vai mais fazer brincadeira com brinquedo nem joguinho. A gente agora vai movimentar o corpo. O que eu fizer com as mãos, vocês vão ter que fazer. Mas vamos cantar a musiquinha, tá certo? Vamos lá. Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Vamos fazer um avião? Olha o avião. Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Vamos fazer um microfone? Olha o microfone. Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Vamos fazer a boca do jacaré? Olha a boca do jacaré.
Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Vamos fazer a chuva caindo? Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Vamos fazer uma borboleta? Olha a borboleta. E aí, você sabe fazer alguma coisa com a sua mão? Faz um videozinho e manda para sua professora imitando algumas coisas com as mãos. A gente tem muita coisa, não é? Vamos lá? Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Dá um tchauzinho. E que tal agora a gente imitar? A gente vai fazer mímica e você vai adivinhar, tá certo? Eu vou imitar alguns animais, você vai tentar adivinhar. Vamos lá. O primeiro é esse aqui, ó. Isso, o peixe. E agora? Que animal é esse? A cobra. E agora, esse aqui, ó. Que animal é esse? O jacaré. E agora, qual será esse? A preguiça. E aí, você sabe imitar algum animal? Sabe? E esse aqui, ó. O coelho. Imita aí algum animal, faz um vídeo e manda para sua professora imitando mímica dos animais, tá bom? E então, meus amores, vocês estão gostando da nossa aula de hoje? Nós hoje fizemos só brincadeiras, música, mímica, mas você aí em casa pode fazer muito mais. É só você usar a imaginação, pedir ajuda a um adulto e deixa rolar, porque hoje é dia das crianças, é dia de se divertir e curtir ser criança. Queria eu voltar a ser criança, seria tão bom, mas como eu não posso, eu vou curtindo do jeito que dá, tá certo? E graças a Deus que a gente tá aqui chegando nessa idade, né? E você aproveita que você é criança, tá bom? Aproveita muito, muito para brincar e estudar enquanto tem tempo. Vou encerrando a nossa participação, agradecendo a todos, pedindo a vocês que se cuidem, que se precisar sair, usa máscara, se protege, evita aglomeração. Se você já está indo para a escola presencial, usa máscara, leva uma complementar na bolsa, não divide seu material com os coleguinhas e aproveita, né? Daqui a pouco chega o final do ano, a gente vai ficar de férias e tudo vai dar certo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula virtual e você também está tendo aula presencial, ok? Bye!
Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez. Certo? Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Goiânia FM e do canal 51 da Rádio Goiânia FM. A aulinha hoje é para você, aluno do terceiro ano do ensino fundamental. O tema da nossa aulinha é substantivo e verbos, certo? É uma aulinha de língua portuguesa. E o que é substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia os seres, ou seja, dá nome aos seres, certo? Temos aí alguns exemplos: mar, cidade, mulher, Brasil. Então, está dando nome aos seres. E tia trouxe para vocês os tipos de substantivo ou a classificação dos substantivos. Dizemos que o substantivo é próprio quando ele indica um ser único, ou seja, quando ele dá nome a pessoas, a lugares, a marcas, a apelidos, certo? Temos aí exemplo, Brasil e Japão, o nome de dois países. Tia pode dizer Ana Lúcia, meu nome, substantivo próprio. Certo, gente? Meu apelido, Lucinha, substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que pode dar nome a seres em geral, certo? Ou da mesma espécie. Qualquer um pode ser um motorista. Eu não estou dizendo o nome do motorista, certo? O motorista viajou cedo. A gente não sabe quem foi o motorista, porque qualquer um pode ser o motorista, mas está dando o nome. A gente sabe quem viajou, o motorista. A gente só não sabe o nome dele, certo? Então, é um substantivo comum. Primitivo. Substantivo primitivo. Ele não provém de outra palavra. E o que quer dizer isso? Que ele não deriva, que ele não surge de outra palavra. Ele é o substantivo original. Exemplo, barba. Uma palavra que deriva de barba, barbeiro. E o derivado provém de outra palavra, barbeiro. Então, vamos para outro exemplo. Menina. Menina é um substantivo primitivo. Aí, quando eu digo o diminutivo dele, menininha, menininha já derivou de menina, certo? Papel é um substantivo primitivo. Papelaria é um substantivo derivado, porque derivou de papel. Substantivo simples, quando é formado de uma única palavra. Tia trouxe o exemplo, couve, certo? Couve é formado por uma única palavra. E o substantivo composto é formado por duas palavras, duas ou mais. Aí tia trouxe como exemplo couve-flor. O couve, que a gente tem dois tipos de couve, couve e couve-flor. O couve é um substantivo primitivo, ou simples. E o couve-flor é um substantivo composto, porque é formado por duas palavras. Certo? E verbo? A gente viu que substantivo é tudo que dá nome, certo? Ainda faltou, tia não trouxe, mas tia vai só falar um pouquinho do coletivo, que dá nome às coleções. Cardume é uma coleção de peixes, ou um conjunto de peixes. Álbum, de fotos. Então, todo substantivo, constelação, de estrelas. Então, o substantivo coletivo indica coleção. E verbo? O que é que seria verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplo, o menino correu muito. O que foi que o menino fez? Correu, está indicando a ação do menino. Correu, subiu, pulou, desceu, andou, nadou. Está indicando a ação. Então, toda ação a gente diz que é um verbo. A minha mãe está doente. Está doente. A gente, quando usa esse verbo, está indicando um estado, certo? Por isso que diz ação, estado ou fenômeno da natureza. Como é que a minha mãe está? Está doente. Então, a palavra está é para indicar o estado que ela se encontra. Ontem, em Goiânia, choveu muito.
é um fenômeno da natureza. Os fenômenos da natureza, choveu, trovejou, certo? São fenômenos da natureza, são verbos. Ok? Então, ontem em Goiânia choveu muito. O que aconteceu em Goiânia ontem? Choveu muito. É o verbo. E para a gente identificar o verbo, a gente vai precisar conhecer as pessoas do verbo, certo? Para poder conjugar o verbo, para escrever o verbo, ele tem que combinar com a pessoa. Seria a concordância que a gente chama. Então, as pessoas do verbo são primeira, segunda e terceira. Elas podem estar no singular ou no plural. Então, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, certo? Então, quando eu vou usar o verbo, ele está relacionado à pessoa. Ele caiu, eles caíram. Ele estudou, eles estudaram. Então, o verbo vai precisar concordar com a pessoa. Tia trouxe os tempos verbais simples, certo? O tempo verbal indica o momento em que a ação aconteceu. A ação ela pode acontecer no presente, ela pode acontecer no passado ou no pretérito, que é a mesma coisa, e ela pode acontecer no futuro, certo? Então, tia trouxe essa imagem, tem aí o rapaz com uma lupa, certo? Embaixo dessa lupa tem dizendo assim, verbo é a palavra que pode ser conjugada no passado, no presente ou no futuro. Presente indica que a ação, aliás, se realiza agora. Está acontecendo neste momento. Pretérito ou passado indica que a ação já aconteceu anteriormente, certo? E futuro indica que a ação ainda vai acontecer. A gente ainda vai realizar aquela ação. Aí tia trouxe os exemplos. Presente, estudo, escrevemos. Passado, estudei. Estudei e escrevemos também no passado, tá? Que vai depender da maneira que eu vou usar naquele texto. E futuro seria estudarei e escreverei. Tia trouxe 3 verbos, aliás, um verbo só, conjugado no presente, no passado e no futuro. No presente, no pretérito ou passado e no futuro. É o verbo cantar. O verbo cantar, a gente diz que é da primeira conjugação, porque ele termina em ar. Quando termina em er, é da segunda conjugação. E em ir, é da terceira conjugação. Então, no presente, vejam as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No passado ou pretérito, eu cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. E no futuro, eu cantarei, ainda vai acontecer. Tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Vamos ler. Na minha caixa de lápis de cor, guardo um arco-íris, muitas flores e um pôr do sol. Se chove, coloro o céu de azul. Posso até desenhar uma lua no dia, desenhar um poema no céu. Na minha caixa de lápis de cor, guardo o segredo dos sonhos coloridos na minha vida. Nesse pequeno textinho, tia quer destacar para vocês que a gente encontra várias palavrinhas, certo? Mas dentre essas palavrinhas, algumas são substantivo, que são as palavras que dão nome, e outras são verbo, ação, estado ou fenômeno da natureza. E a tia destacou substantivo, caixa, sol, lápis de cor, céu, lua e flores. São palavras que dão nome e estão nesse textinho que a tia trouxe para vocês. E verbos, guardo, qual é o verbo? Guardar. Chove, fenômeno da natureza, qual é o verbo?
chover. Pôr é do verbo colocar, certo? Colouro, do verbo colorir. E desenhar, certo? Já está aí no infinitivo, que é quando a gente diz que terminou em ar, ir, or ou ur. Desenhar. E os tempos verbais presente, passado ou futuro? Vamos ler esse poema? O vento soprou de leve, balançou as flores para lá e para cá. O vento soprou o frio no rosto dos meninos. Em que tempo verbal esse textinho está? Quando eu digo o vento soprou, está no presente, no passado ou no futuro? Se fosse no presente, como é que seria? Seria o vento sopra de leve. Se fosse no futuro, o vento soprará. Mas a gente está com ele ali no passado. O vento soprou, já aconteceu, certo? Balançou as flores, já aconteceu. Se ainda fosse acontecer, a gente ia dizer balançou? Não, certo? Balançará, certo? Se tivesse acontecendo no momento, balança. Então, o vento soprou o frio no rosto dos meninos. Soprou, já aconteceu. Então, esse poema traz o verbo no passado, pois já aconteceu. A flexão do verbo, certo? A gente vê o verbo no modo, pode ser modo indicativo, subjuntivo e imperativo, que mais na frente vocês vão estudar mais um pouquinho sobre isso. Nos tempos, que a tia trouxe só os tempos simples, presente, passado e futuro. O número, singular e plural. E as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles ou elas, certo? Seria primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira, eu e nós. Segunda, tu e vós. Terceira, ele, ela, eles ou elas. Desafio do dia. Circule os substantivos das frases que a tia trouxe aí para vocês. Ó. Dá um print na tela que vocês conseguem fazer bem legal essa tarefa. Então, circule os substantivos das frases e sublinhe os pronomes. Quais são os pronomes? São as pessoas que a tia falou, certo? As pessoas do tempo verbal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, sublinhar o nome, circular o nome, sublinhar o pronome e marcar um X no verbo. Nome, dá nome às pessoas, aos lugares, são os substantivos. O pronome substitui o nome. São as pessoas verbais. E o verbo, que é a ação, estado ou fenômeno da natureza. Manda uma foto, manda para a tia que ela está esperando. Olha o desafio aí, encare o desafio, viu? Tia colocou aí, encare o desafio. Estou desafiando vocês a enviarem para a tia. Não esqueça, a pandemia não acabou. Vamos lavar as mãos com água e sabão sempre que possível. Passa álcool 70 quando não tiver acesso a água e sabão. Manter o distanciamento social. A escola começou, mas vocês precisam manter esse distanciamento de 1 metro. Não é para ir para a banca do coleguinha não, tá? Usar máscara e quando chegar da escola, fique em casa. Se proteja e proteja a sua família, certo? Um beijo no coração e um abraço virtual. Até a próxima aula e obrigada pela atenção. Olá, rapaziada do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula feita com muito carinho para vocês. Eu sou o professor Giorgio Paulo e estou aqui transmitindo diretamente da Goiânia FM 89,7, o canhão de notícias e também com aulas digitais para você. E você que nos acompanha também pelo Facebook, canal 51, muito obrigado pela sua carona. Então, o assunto do 7º ano hoje, qual é? O tema da aula? Escravidão antiga, né? Então, a escravidão antiga e na atualidade. Como é que é o trabalho escravo hoje contemporâneo? Será que existe hoje ainda gente trabalhando nesse serviço aí, como chama-se análogo ao trabalho escravo? Então, olha, a gente tem aí trabalho escravo contemporâneo, é o trabalho forçado, gente, que envolve restrições à liberdade.
Então, o trabalhador, ele não tem a sua liberdade, muitas vezes, de ir e vir, não tem nem como sair do trabalho, muitas vezes. É onde ele é obrigado a prestar um serviço sem receber um pagamento ou receber um valor insuficiente para as suas necessidades, e as relações de trabalho costumam ser ilegais. É como se você visse aí na foto, rasgando a carteira de trabalho. Tá aí uma mulher trabalhando no esgoto, isso é na Índia. A gente tem aí países como Índia, Afeganistão, África e Ásia, principalmente países ali do Oriente, Extremo Oriente, onde as pessoas vivem em algumas situações de humanidade que é uma calamidade. Mas no próximo slide, a gente vai trazer para vocês aí uma continuação desses temas. Eu trago aí uma pintura dos índios brasileiros, também, que foram escravizados, durante muito tempo. Porque modernidade, gente, modernidade na história, ela começa a partir de 1453 e vai até 1789, que é a época da Revolução Francesa. Então esse período aí da história é chamado de Idade Moderna. Então nessa modernidade aí, como é que vai surgir? E hoje na contemporaneidade, Então, diante destas condições, as pessoas não conseguem se desvincular do trabalho. Então a maioria é forçada a trabalhar para quitar dívidas, muitas vezes contraídas por um ancestral. São exemplos a escravização negra africana e a indígena americana, como eu falei para vocês aí, o índio brasileiro, o índio latino-americano, Inca, Azteca, Maia, onde os espanhóis também chegaram, escravizaram também esse pessoal para tirar proveito das riquezas locais, tá? Próximo slide, então. Então, gente, essa escravidão moderna, como eu falei para vocês, da modernidade, e aí hoje quando a gente fala moderna ou modernidade, já pensa que é os tempos atuais, Então isso a gente pode falar dessa forma, a modernidade como se fosse até hoje. Mas na história a gente vive modernidade e contemporaneidade, Que no nosso caso vai se misturar um pouquinho aí alguns assuntos, alguns temas, tá? Algumas situações. E aí eu trago uma criança trabalhando aí, isso é na Índia, a gente sabe que no Brasil o trabalho infantil ele é proibido por lei, então a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Trabalho infantil, ajudar é uma coisa, ajudar a família é uma coisa, mas não ter um trabalho como se fosse um trabalho mesmo de uma pessoa grande, adulta, tá certo? Então, a escravidão moderna ela é a expressão genérica aplicada às relações de trabalho, particularmente na história moderna ou contemporânea. Então, segundo as quais as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra a sua vontade, sobre ameaça de indigência, detenção, violência ou mesmo a morte. Então a gente vê alguns casos aí, por exemplo, aqui no Brasil, nessas regiões do Mato Grosso, Goiás, algumas fazendas da Bahia, onde passa por aqui, por uma região como a nossa. Aí chama um grupo de pessoas, tem um trabalho no corte de cana em São Paulo por 15 dias, vou pagar X. Então a turma vai, quem não tem trabalho vai, quando chega lá ficam presos numa fazenda, não podem sair, não recebem o dinheiro. Então quando é que se descobre isso? Quando alguém consegue fugir e chamar a polícia, Então acontece muito disso ainda hoje, tá certo? No próximo slide então, a gente já vê aí algumas imagens, da agricultura, do navio, para a gente fazer uma alusão aos nossos momentos da nossa história. Então, muitas dessas formas de trabalho podem ser acobertadas pela expressão trabalhos forçados, embora quase sempre impliquem o uso da violência. Então, a escravidão moderna, hoje, como a gente pode dizer, inclui todas as formas de escravidão, sendo que o termo servidão é geralmente usado apenas como referência às sociedades pré-modernas, por exemplo, às sociedades feudais, lá do feudalismo, que surgiu no século V, VI, até o século XV, que é o finalzinho da decadência do sistema feudal, onde o servo trabalhava para o senhor feudal, não recebia um dinheiro, porque tinha um pequeno lote de terra onde ele podia se sustentar, tirar o seu sustento. Então, em troca dessa terra, ele trabalhava dias de semanas na terra do senhor feudal. Então, não rolava dinheiro, não rolava salário. Era troca de produtos, de mercadoria, era o escambo. De boa? Próximo slide. Então, aí trago algumas imagens do Brasil colônia, no início dos índios. Então, o escravismo moderno então, se baseia em quê? Primeiro, na produção de metais preciosos para o fabrico de moedas na Europa, de ofertas de escravo, de liberdade de mercado,
da capacidade reprodutiva da mão de obra, da taxa da mortalidade da mão de obra, ou seja, a taxa da mortalidade e, consequentemente, da mão de obra, né? Porque as crianças morrem, os adultos morrem, então você tem uma queda na oferta da mão de obra. E depois a da economia de subsistência, ou seja, produzir apenas para o sustento. Então, são etapas, são fases, são situações, são circunstâncias, né, desse escravismo nesse período da modernidade. Tá? Próximo slide, então, a gente tem aí a Polícia Federal, né, ou a Justiça do Trabalho, né, fazendo incursões em fazendas no interior do Brasil. Depois aí São Paulo, por exemplo, hoje, aquela região ali do Vale do Anhangabaú, daquelas ruas que vendem roupas, tecidos, confecções, né? Ali em São Paulo, tem o Saara no Rio de Janeiro e tem essa outra região em São Paulo, né? E aí, ó, em geral, os escravos provêm de regiões muito empobrecidas, tá? Com pouco acesso à educação e saúde e ao crédito formal. São locais onde as leis de proteção são fracas ou sua aplicação é restrita, de forma que a ação dos aliciadores é facilitada. Aliciadores são pessoas que vão buscar esse tipo de gente que está passando dificuldade para arrumar trabalho para elas e, no final das contas, é trabalho escravo. Então são jovens, a maioria do sexo feminino, mães solteiras muitas vezes. Né? Muitos são forçados a se deslocar de sua região de origem em busca de oportunidades e são aliciadas para esse tipo de trabalho. Então hoje, inclusive, até escravidão do sexo, viu? As meninas muitas vezes, não, tem um trabalho aqui de modelo, tal, arranja, vem aqui, faz uma propaganda. Quando a menina chega no São Paulo ou vai para o exterior, quando chega é uma arapuca, não é? E é trabalho escravo mesmo, inclusive, para trabalhar em boates, principalmente no tráfico de humanos. Então, muito complicado isso. Hoje a justiça tem trabalhado muito para barrar esse tipo de trabalho, né? Esse tráfico humano, tanto para a escravidão do sexo, quanto para a venda de troca de órgãos, viu? É bronca. Próximo. No próximo slide a gente vai ver então o que? Olha, aí algumas imagens, né, da África, da Índia e da Ásia. Né? Então a região do mundo, ó, onde estas relações de escravidão estão mais presentes é o sul da Ásia, sobretudo a Índia. Apesar das leis, muitos indianos são forçados a trabalhar em regime escravo para pagar dívidas adquiridas por seus antepassados, ou seja, pai, avô, muitas vezes os filhos, os netos são obrigados a pagar, né, a dívida dos seus pais, dos seus avós. Né? Não é fácil viver num país assim. Mas vamos lá então. No próximo slide, concluindo, a gente tem aí duas imagens bem significativas. Um é o Sol, né? O Sol como liberdade, como o Sol que nasce para todos os dias, uma corrente sendo partida, né? Então o significado de liberdade. E embaixo o mapa da América do Sul, Central e Norte, mostrando quais foram as datas em que houve a abolição da escravidão nesses países. Por exemplo, Estados Unidos foi 1865, né? O presidente Abraham Lincoln. Em 1929, no México, com Iturbe, a gente já viu isso aí na aula anterior. 1793 ali em Cuba, Jamaica, Haiti. 1851 ali na Colômbia, Venezuela, parte da América Espanhola. E no Brasil, em 1888, a Lei Áurea, né, da Princesa Isabel. Mas, enfim, existem mais de 300 tratados internacionais pelo fim do trabalho escravo e comércio de pessoas e mais de 12 convenções mundiais de combate à escravidão contemporânea. Entretanto, o problema persiste diante da condição da miséria em que vive grande parte da população mundial. Então, o dia 23 de agosto foi instituído pela Unesco como o Dia Internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos e, consequentemente, sua abolição. Né? Então, é uma data importante para combater esse tipo de trabalho e evitar que aconteça o que aconteceu no passado. Então, acho que no próximo slide é o nosso desafio, a nossa perguntinha, isso. E aí eu trago para vocês aí, ó, o tratamento atual dos trabalhadores estrangeiros na Arábia Saudita, por exemplo, é extremamente próximo da escravidão. Então, a Arábia Saudita, a gente sabe que é um país árabe, um país rico, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes, onde tem Dubai. Né? Você vê só as imagens bonitas, né? Daqueles prédios, da riqueza dos árabes, dos príncipes árabes e do tal. Mas quem está por trás, trabalhando, né? Muitas vezes a gente não imagina a situação desse povo. Tá? Então, poderíamos dizer que no Brasil não existe mais esse tipo de exploração? Será que não?
Então a perguntinha fica aí para vocês, tá? Pensem, reflitam, converse com o coleguinha. Você já está na sala de aula, graças a Deus, lá já está voltando à escola. Pode perguntar ao seu professor de história aí da sua sala de aula, não é, sobre essa questão aí, tá bom? Fique com Deus e até outra hora, se Deus quiser. Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia. Aqui está o professor Severino Thiago, professor de Geografia. Mais uma aula de Geografia para o 7º ano da Rede Municipal. Os alunos da Rede Municipal estão nos acompanhando pela Rádio Goiânia FM, pelo canal 51 também. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Geografia. A gente vai estudar hoje os componentes físico-naturais do território brasileiro. A gente vai estudar os domínios naturais do território brasileiro, os domínios morfoclimáticos. O que são os domínios morfoclimáticos? São regiões, né? São divisões que se baseiam em diferentes tipos de relevo, né? Que são resultantes das condições climáticas atuais e do passado, bem como na cobertura vegetal e nos tipos de solo. São 3 elementos que definem basicamente um domínio morfoclimático: o tipo de relevo, o tipo de solo, né, predominante, e a cobertura vegetal, a vegetação daquele lugar. Além da hidrografia também, né, que conta muito, né? Então, do clima, o clima é muito importante. Então, são esses que definem um domínio morfoclimático. Um domínio morfoclimático é uma região, observe vocês, alunos do 7º ano, o que é que a gente está falando. O domínio morfoclimático é uma região dominada por um tipo de clima, que tem uma bacia hidrográfica, que tem um tipo de relevo predominante, que tem um tipo de solo predominante, que tem um conjunto de vegetação predominante. É isso que é um domínio morfoclimático. É uma região dominada por essas questões morfoclimáticas, por essas questões ambientais, por essas questões naturais. É uma região que ela foi definida naturalmente, os seus aspectos físicos, os seus componentes físicos naturais foram definidos por essas questões, pelo clima, pela bacia hidrográfica. Inclusive, isso interfere na vida da população de cada domínio. Cada domínio desse aí tem uma população morando nele, vivendo nele e sobrevivendo dele, tirando sua vida dele. Entendeu? O domínio morfoclimático interfere na nossa geografia, interfere na nossa vida. Tá certo? Então é uma coisa muito ligada a nós mesmos, sabe? A gente precisa conhecer o potencial de nossa terra, o potencial de nossa região. E uma das formas de você conhecer isso é você dividir o território em domínios morfoclimáticos. Nós estamos, por exemplo, em cima de um domínio morfoclimático aqui no Brasil. O domínio dos mares de morros, né, que já diz muita coisa sobre o que é esse domínio, que a gente vai explicar mais adiante, que é o conjunto de morros que a gente tem, suavemente ondulados, que a gente vai encontrar no litoral do Brasil, do Rio Grande do Norte até lá embaixo, até São Paulo, até descendo mais para o sul do Brasil, você vai encontrar no litoral o chamado domínio dos mares de morro. Uma região que tem um clima tropical úmido, uma região que tem um regime de chuvas, né, que é do clima, uma região que tem solos ali, que são característicos, né, que deram, por exemplo, a gente a cana-de-açúcar, solos de massapê, uma região aí que tem a Mata Atlântica, 5% do que era ela. Então veja só, para você entender o que é um domínio morfoclimático. É uma região que é dominada por essas questões naturais e que a gente mantém relação com ela. O povo, por exemplo, que vive na Mata dos Cocais, que não é um domínio, mas é parte dele, é uma área de transição que acontece entre 2 ou mais domínios, né? Lá na Mata dos Cocais, o pessoal vive de vender vassoura de piaçava, de fazer chapéu de palha, né? De catar o coco, de fazer o óleo do coco lá, que existe lá na região. Né? Então, o povo que vive no domínio da Amazônia vive daquele domínio, utiliza a bacia hidrográfica de lá para poder se locomover, para poder pescar, para poder fazer um monte de coisa. Então, o domínio é super importante para a gente. Passa aí, Varão, para a gente compreender melhor quantos são esses domínios. O bicho aí que está aqui na tela, para quem está acompanhando a gente pela TV, Aziz Abissaba, é um geógrafo brasileiro bastante famoso. Ele dividiu o Brasil em 6 domínios, lá na década de 70, 6 domínios. Veja só quais foram esses domínios que ele dividiu o Brasil na próxima tela, para a gente prosseguir. A partir das características climáticas, botânicas, hidrológicas, ele fez a gente ter aqui 6 domínios. Acompanha aí, passa para o próximo para a gente ver quais são esses domínios. Aqui, o domínio amazônico. Você pode observar grande domínio amazônico aí, praticamente 40% das terras brasileiras está
nesse domínio amazônico. A gente tem também o domínio da gente. Esse domínio, quem está acompanhando pela TV, está vendo, pela internet e também pelo Facebook, do canal 51 e da Goiânia FM, vai observar esse de Lilás, essa parte de Lilás do litoral do Brasil, do litoral aqui do Oceano Atlântico, que é o nosso domínio de mares de morro. Veja até onde ele se estende, ele vai até o sul do Brasil. Ele adentra a região de São Paulo, por exemplo. Ele pega uma parte de Minas Gerais, né? Ele vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. É um domínio da gente, o domínio dos mares de morro. É um domínio importante aqui da região litorânea, que interfere nas nossas atividades, na nossa organização econômica, né, socioeconômica. Tem outro domínio importante, o cerrado. Muito comprometido os cerrados, por exemplo, pela atividade agropecuária, pela fronteira da agropecuária que está em expansão no Cerrado brasileiro e na Amazônia também, né? O desmatamento ilegal cresceu bastante na Amazônia e compromete aquele domínio, né? Então o cerrado também, o cerrado é um domínio que ele é conhecido pelos chapadões dele, os chapadões tropicais interiores, com cerrados e matas de galerias, né? Tem vários tipos de cerrado. Vamos ver se dá tempo a gente ver hoje um bocado de coisa sobre eles, né? Os mares de morro, esse nosso aqui, das áreas mamelonares. O que são essas áreas mamelonares? Esses morros, essas montanhazinhas, que a gente não pode chamar de montanha, é um morro, um monte, né? Um grupo barreiras, né, que a gente tem, suavemente ondulado, que a gente sobe e desce quando vai aqui para o interior da gente aqui mesmo, aqui para João Pessoa, ou então aqui para Aliança, para Timbaúba, a gente vai subindo e descendo esses mares de morro, que a gente vai ver daqui a pouco uma foto para poder classificar melhor. A Caatinga é outro domínio morfoclimático, a Caatinga, o domínio das Caatingas. No interior do Nordeste, no semiárido nordestino, a gente tem o domínio da Caatinga, domínio das depressões intermontanas, né? Aquela depressão depois do Planalto da Borborema é dominada pela Caatinga, que tem uma vegetação própria, que tem um regime de chuva próprio, né? Que é bastante deficiente, né? Que tem um regime de rios próprio, que tem o São Francisco como o rio perene que existe lá, e vários outros rios que deixaram, que secam durante a seca, né? Durante a estação seca, são rios que vão embora, rios que a gente chama de intermitentes, né? Então a gente tem também as araucárias, o domínio das araucárias está lá no sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, é aquele dos pinheiros, que a gente chamava Pinheiro do Paraná. Aquela árvore de Natal ao contrário, né? É a nossa árvore de Natal daqui, que não se parece com o do Canadá, com o lá dos Estados Unidos, da Europa, porque a do Canadá é um cone para baixo, né? É um cone assim, né? E a daqui é um cone para cima, porque a gente não tem as geleiras, né? A gente não tem aquelas chuvas de neve, a gente não tem neve aqui, para poder fazer com que houvesse essa adaptação da planta. Mas temos também as pradarias lá no sul do Brasil, né? As pradarias, os pampas, os campos, lá no sul do Brasil, a gente vai encontrar esse domínio. Então são 6 domínios morfoclimáticos e a gente tem 3 áreas de transição. O que é uma área de transição? É uma área que a gente não classifica como um domínio, mas que a gente vê as características de 2 ou mais domínios dominando, né? Ali presente. Por exemplo, o agreste é essa região que está entre a gente aqui, os mares de morro, e o sertão, e a Caatinga. Essa região de agreste, onde está, por exemplo, Caruaru, por exemplo, né? Tem um monte de regiões aqui no agreste, é logo depois da zona da mata, né? Logo depois aqui dos mares de morro, a gente vai encontrar o agreste em cima do Planalto da Borborema, basicamente. Então, o que é que acontece? O agreste vai ter um conjunto paisagístico que mistura vegetação, né? Características climáticas dos mares de morro e da Caatinga. Ora você vai ver vegetação típica de Mata Atlântica, típica dos mares de morro, ora você vai ver vegetação típica da Caatinga no agreste. Então, uma área de transição é uma área que não é um domínio morfoclimático propriamente dito, bem definido. É uma área muito rica, inclusive. A Mata dos Cocais, expliquei para vocês, tem gente que vive dela. Lá no interior do Piauí, né? Lá no interior do Maranhão, você vai encontrar a Mata dos Cocais. Uma região riquíssima, essa Mata dos Cocais, né? Com uma vegetação muito característica, muito próxima da mistura entre a Amazônia, né? O que tem da Amazônia e o que tem do Cerrado brasileiro e da Caatinga. O Pantanal, uma região riquíssima, o Pantanal da gente. Pantanal Mato Grossense, por exemplo, é uma área de transição. Você vai encontrar lá, inclusive,
vegetação típica da Caatinga, vegetação do Cerrado dentro do Pantanal, vegetação da Amazônia. Então, é a mistura, é muito rico essas áreas de transição. É onde se encontram todos os domínios morfoclimáticos. Então, tem vários domínios, essas regiões em amarelo aqui do mapa fala bastante sobre isso. Então, são 6 domínios e 3 grandes regiões de transição, áreas de transição, né, minha gente? Vamos ver um pouco sobre esses domínios. Aqui o domínio amazônico, a coisa mais linda do mundo. Um telhado verde se forma sobre a Amazônia, né? Com um rio ali, você está vendo os meandros desse rio, coisa linda, né? Ali dentro da Amazônia, a maior bacia hidrográfica do mundo está dentro da Amazônia. O domínio amazônico tem clima equatorial, né? Que é um clima muito chuvoso, é um clima quente e úmido, né? Inclusive a vegetação participa da formação dessas chuvas. Inclusive os rios também participam da formação dessas chuvas. De chuvas que atendem o Brasil inteiro, basicamente. Muitas regiões do Brasil têm chuva porque vem da Amazônia, de cima da Amazônia. Aqui no Brasil, as massas de ar que operam sobre o território são todas secas, não tem umidade. Somente essa massa equatorial continental, que é a massa que se forma em cima da Amazônia, por causa da floresta, por causa dos rios, da bacia hidrográfica, que tem chuva e produz muita chuva. São mais de 2.500 milímetros de chuva caindo por ano. Muita chuva na região amazônica. Agora, se tirar a floresta, diminui bastante a chuva, né? E prejudica todo o clima do Brasil, basicamente. Então, a gente tem ali um domínio muito forte, com a vegetação heterogênea, vários tipos de plantas, de árvores, vários estratos você vai encontrar, desde o extrato herbáceo até as árvores, né, os arbustos, né, as grandes árvores, árvores que passam de 50 metros de altura, várias espécies. Não é uma floresta homogênea no que diz respeito às espécies, é uma floresta riquíssima, heterogênea, biodiversa, tá certo? Então, predomina ali uma floresta equatorial, latifoliada, as folhas são largas. Quanto mais larga for a folha, mais ela perde energia para o meio ambiente, para a atmosfera. Mais ela favorece a produção de chuva, mais ela evapotranspira, né? A floresta participa da formação das chuvas, do ciclo da água, através da evapotranspiração das plantas, por meio de suas folhas, que são folhas latifoliadas, né? Espécies que são higrófilas, que são adaptadas a muita água, porque a água leva os nutrientes. Mas como vocês sabem, né, existe ali uma questão interessante de reciclagem de nutrientes. A exuberância da floresta amazônica se deve à própria reciclagem de nutrientes, o mecanismo que a floresta mesmo cria. Veja como ela é poderosa, como ela é potente, né? E como ela é rica, ela pode ser usada economicamente também. Esse domínio é muito poderoso. Índios vivem debaixo desse domínio, populações ribeirinhas, quebradeiras de coco vivem nesse domínio, né? E é um domínio que é rico e precisa ser explorado de forma sustentável, né? Porque tem os chamados serviços ambientais que custam caro no mundo. Veja o próximo domínio. A gente não vai conseguir falar de todos, mas a gente vai falar de alguns aqui. Pode passar novamente, isso aqui é para vocês refletirem depois como que se formou aquela região ali da Amazônia. Mas aqui veja só, uma área alagada, né? Pode passar novamente, com uma vegetação higrófila adaptada à água, né? Ao excessivo uso de água. Lá na Amazônia a gente vai encontrar o Pico da Neblina, com mais de 3.000 metros de altitude, o pico mais alto do Brasil, né? Pode passar novamente para a gente conhecer um outro domínio, antes que encerre aqui o tempo da gente. Domínio do Cerrado, que é localizado na porção central do Brasil. O relevo lá é de planaltos, chapadas e chapadões, né? Esse relevo mais elevado. Agora, nada de muito alto, aqui a gente não tem montanhas, né? Como grandes montanhas. A gente tem aqui planaltos, né? Chapadas, chapadões, que servem como função de divisor de águas. Né? O Cerrado é a caixa d'água brasileira. Debaixo do Cerrado a gente tem um aquífero de água doce, o aquífero Guarani. Se acabasse a água doce do mundo, esse aquífero, acredito que eu já contei aqui para vocês, que se acabar a água doce do mundo, né, o aquífero Guarani consegue sustentar por mais de 100 anos a necessidade de água potável no mundo, porque é muito grande, é um tanque de água doce que tem debaixo do Cerrado, que está sendo comprometido pelo uso excessivo de agrotóxico, pelo desmatamento, né, pelo pisoteio, pela desertificação.
né? A gente tem que ter cuidado com os nossos aquíferos porque eles podem ser comprometidos pela atividade agrícola descontrolada, né? Solos de lá são solos ácidos, solos pobres, mas que o pessoal usa calcário, usa muito corretor, né, de acidez ali, que faz com que seja hoje uma região de plantio de soja nessa região, né, o que prejudica bastante o desenvolvimento ambiental daquele lugar. Passa novamente aí para a gente ver se consegue ver outro. Aqui está mostrando nessa próxima tela como o cerrado ele é biodiverso. O cerrado é chamado da savana brasileira. Existem cerrados de diversos tipos, existem formações florestais, mas também existem formações savânicas, né, que lembra bastante uma caatinga, que lembra bastante uma savana africana, né? Existem formações campestres, né, no cerrado. Então é um domínio morfoclimático muito rico, né, que tem uma diversidade dentro dele. Tá certo? Tem cursos de água que são alimentados por matas ciliares, que se tirar as matas ciliares prejudica, compromete os cursos de água do cerrado, né? Então é isso. Passa aí para o próximo para a gente ver se a gente consegue só terminar esse aqui. Aqui uma mata ciliar. A mata ciliar é muito importante para manter a mata ciliar e as matas de galerias que tem dentro do cerrado, para manter os cursos de água acesos. As matas de galeria mantêm os riachos, né? A mata ciliar mantém os rios acesos. Se retirar os rios, além de ficarem assoreados, né, que vai descer areia para dentro dos rios, vai comprometer a qualidade, inclusive, da água e do solo, vai diminuir a quantidade de água. Então a gente tem esses domínios. Focamos em 2 domínios aí, mas a gente explicou bastante naquele mapa quais eram os outros domínios, todos eles importantes para o desenvolvimento das nossas atividades. Pessoal, quero que vocês continuem mantendo os protocolos de segurança contra a Covid, lavando as mãos, né, utilizando álcool em gel quando possível, né, mantendo o distanciamento quando possível, obedecendo os professores em sala de aula e estudando para a gente se desenvolver, tá certo? Fica na paz aí todo mundo do 7º ano, continue estudando.